Olá, meus caros. Aqui é o Corvo, e venho desta vez para um tópico bastante rápido, bem em resumo mesmo, sobre um dos conceitos que são utilizados no livro O Último Desejo, que não são propriamente originais do autor, mas que ele se espelha em elementos culturais, inclusive outros contos, outras lendas que envolvem esse conceito. São apresentados em outras obras, e contos culturais, que se trata desse costume aí, de uma recompensa a qual nem o recompensado e aquele que irá recompensar tem necessariamente noção do que será. E na obra de The Witcher, esse conceito é importante, porque é justamente o ponto, o marco, onde ele aproxima o personagem, o qual até o momento trata-se do personagem principal, que é o Geralt de Rivia, e a criança, que seria fruto dessa promessa, dessa aproximação, que se trata da Cirila de Cintra, que de fato é a grande personagem da obra. A história basicamente gira ao redor da vida dela e dos fatos que acontecem com ela, e das coisas também que ela é predestinada. Eu optei por falar sobre a lei da surpresa, muito em virtude também do que eu já havia discutido, não apenas no tópico sobre uma questão de preço, mas também em virtude de algumas coisas que eu disse lá no primeiro capítulo, o bruxo, porque eu acho que são coisas que vêm a calhar e carecem mesmo de um pequeno resumo contextual. A lei da surpresa, se nós pararmos para pensar, é algo bastante abjeto. Não é algo muito, digamos, interessante do ponto de vista ético. Porque claramente nós estamos, no caso de humanos, subordinando, fatalizando a vida de um ser, na subordinação dele a um outro, sendo que ele não tem escolha, tomada a liberdade. E é basicamente isso que eu gostaria de discutir aqui, relacionando tanto o fato dos bruxos, da tradição bruxa ter feito uso desse recurso, como também discutir isso num ponto de vista mais sociológico, mais ético mesmo, acerca das questões envolvidas na lei da surpresa. Comecemos primeiro falando então dos bruxos. Eu já havia dito no primeiro capítulo do bruxo que a tradição bruxa, daqueles que são transformados em bruxos, no caso, tem a lei da surpresa como um modus operandi. A história dos bruxos conduz, remonta a práticas desse tipo, que não eram tão frequentes, mas inegavelmente houveram episódios, momentos onde isso foi amplamente praticado, utilizado. E o que isso tem a ver com o Geralt? Lá em O Bruxo eu havia dito uma coisa, que se trata da ética, da condução bruxa, diante dos seus serviços e obrigações para com o trabalho e a ordem, a escola da qual eles vieram, E eu havia dito também que o Geralt de Rivia tem um modus operandi cuja ética é uma ética pessoal dele, uma interpretação que ele tem de leis, de costumes, os quais ele identifica problemas, ou algo de positivo, mas tem uma bússola moral do Geralt, do bruxo Geralt de Rivia, que faz com que ele se torne um bruxo não muito comum, que ele se torne um bruxo mais exótico, um bruxo que pensa por si mesmo, e abomina, não adere a algumas práticas.
Quando nós temos uma ideia de bruxo, normalmente nós associamos a, a, a casta do bruxo ao Geralt de Rivia porque nós o acompanhamos durante praticamente toda a jornada. É com ele, né, com as concepções dele, o que nós estamos acostumados. Mas isso é um pouco errôneo, né, de associar a marca do bruxo, né, as tradições dos bruxos ao Geralt, porque o Geralt é, de fato, um dos bruxos mais exóticos, mais excêntricos entre os bruxos, porque ele é um personagem que afronta tradições, principalmente quando a tradição em questão, né, essas tradições, elas são bárbaras, né, elas são algo que revela algum tipo de mazela, algum tipo de problema em costumes antigos, né. Quando os costumes antigos são vistos como elementos culturais, os quais deveriam ser respeitados, é importante delimitar uma fronteira aqui, né, entre aquilo que é cultural, aquilo que é legado de um povo, mas até que ponto esse legado e essa cultura, esses costumes, apontam, né, para uma possibilidade emancipatória desse mesmo povo, né, para coisas melhores, para coisas que façam que esse povo se desenvolva, né, e caminhe para possibilidades de uma vida digna, né, de uma vida livre. Nem toda marca cultural é uma boa marca se essa marca aponta para a dominação, para o sofrimento, para a escravidão, né, para o abuso e para a violência. Tais marcas sociais que são excludentes, tais marcas sociais que existem, mas ferem, né, os princípios mais básicos de dignidade humana, essas marcas elas não têm que ser preservadas, elas têm que ser superadas, né, para que um povo viva mais dignamente, em todos os níveis sociais desse povo. Né. Isso envolve tanto o gênero masculino e feminino, né, as faixas etárias, né, a infância, a adultez, a senescência, né, uma cultura evolui a partir do momento em que ela caminha para a emancipação, né, e a dignidade de todas as categorias, as camadas sociais, né, que possui. E os elementos culturais desse povo, né, eles podem servir para, inclusive, impulsionar isso. Toda cultura tem elementos culturais próprios, elementos de sua história, que delimitam que cultura é essa, que povo é esse, e tem marcas positivas nesse sentido. Mas, infelizmente, em toda cultura também tem marcas da dominação, marcas de uma tradição que domina, que explora as pessoas. E essas marcas precisam ser superadas, né, a partir de uma noção que nós temos moral, digna, ética, para com a vida dos seres humanos. E o Geralt de Rivia é justamente um ponto onde isso acontece, um ponto onde isso é desenvolvido dentro da própria tradição dos bruxos. Né? A instituição dele, né, o lugar de onde ele partiu, né, a escola de bruxo, a escola do lobo, né, também é um ponto cultural, também é uma edificação histórica, né, e repleta de práticas que são práticas não necessariamente do ponto de vista ético interessantes, né, morais, ou que apontam para algo, né, benéfico para os seres humanos. E o Geralt funciona dentro dessa instituição da forma como eu estou expressando aqui, como um ponto de resistência àquelas coisas que são marcas culturais da tradição bruxa, mas que não apontam para a dignidade, né, para
condições melhores de vida das pessoas às quais são atendidas por eles e deles mesmos, né? É importante nós sempre lembrarmos a trajetória de pessoas, né? Na verdade de crianças, né? Em direção à carreira de bruxo, né? De onde elas vieram, as coisas às quais elas foram expostas, né, e submetidas, e a pequena parcela de sobreviventes resultantes desse processo brutal, desse processo completamente dizimador, eu diria, né, dessas crianças, dessas pobres crianças. Geralt de Rivia, Eskel, Lambert, Coin, são poucos dos meninos, né, das crianças que sobreviveram ao processo, eu diria, mutilador, né, assassino de produção de bruxos. E eu posso muito bem apontar isso porque se trata de um processo onde mais de 80%, 90% das crianças morrem, né? As crianças que se tornam bruxos são crianças retiradas das ruas, né? Crianças órfãs, que em contexto medieval, onde se adapta a obra de fato, né? A abundância dessas crianças é muito grande, né? Crianças vivendo nas ruas, passando fome, abandonada pelos pais, que não têm condição de sustentá-los, né? Tem muitos filhos e não tem condição de sustentá-los. Então é uma realidade de fato dramática, bárbara, triste, né? E que nós infelizmente ainda vemos acontecer, né? Na realidade que nós vivemos ainda, né? Ainda existe coisas assim, né? Abandono, crianças nas ruas. Não é necessário viver numa grande metrópole para perceber coisas assim, né? Felizmente ainda, por mais problemáticos que eles sejam, né? E são problemáticos, mas ainda, pelo menos na nossa época, existem aparatos, né, institucionais, né, do Estado para prestar algum tipo de auxílio, né, a essas crianças. Mas na época medieval não existia nada parecido com isso, bom ou ruim, né, com falhas ou não existia isso. Então essas crianças ficavam completamente abandonadas. E essas crianças normalmente eram um alvo dessas instituições, dessas escolas de bruxo, e se elas não morressem na rua, né, provavelmente seria algo que aconteceria com elas, elas morreriam muito em breve, não durariam muito, ninguém dura muito na rua, né, elas morreriam em poucos meses ou até semanas, né, sendo passadas, submetidas ao procedimento, né, treinamento bruxo, né, aos testes, às provações químicas e físicas às quais as crianças eram submetidas, né? E havia também um segundo elemento de captação de candidatos para serem aprovados nessa transformação, né? Serem submetidos à transformação bruxa, que era também a lei da surpresa. Os bruxos utilizavam essa tradição, que não foi uma tradição que eles inventaram, mas que era uma tradição muito antiga, como o Sapkowski coloca na sua obra, né? Porque justamente ele está espelhando em uma tradição cultural maior que a obra dele, presente em outras obras. Os bruxos também a utilizavam para captar alguns possíveis candidatos a se tornarem bruxos. No meu ponto de vista, isso era até um pouco cruel, né, dos bruxos que utilizavam esse recurso, porque candidato para isso, digamos que não faltava, muito em virtude do que eu falei em relação aos órfãos, né, as crianças abandonadas há pouco, né, a fonte de pessoas, né, de crianças para se tornarem bruxos, né, serem submetidas àquele genocídio infantil, candidatos não faltavam, né? Mas alguns bruxos ainda utilizavam, né, esse recurso para captar crianças, e a lei da surpresa era utilizada assim, definindo como lei da surpresa, né, para quem possivelmente está boiando aí, trata-se de um
comportamento, né, um procedimento cultural típico do povo daquela época e épocas anteriores, né, um costume que continua, né, que mantém e é perpetuado durante épocas, eras, né, no qual uma pessoa, ao pedir ajuda a um cavaleiro ou um ajudante, digamos que trata-se de uma pessoa que está em um estado deplorável, né, necessitada realmente de ajuda, né, e que ao ser ajudada, a pessoa que intercede pede como recompensa a primeira coisa que essa pessoa ver, né, ao retornar à sua casa, à sua morada, que ele não esperava que fosse encontrar. Né? Aí nós podemos dizer que pode ser um cachorro, né, um animal novo, no caso, né? Pode ser um objeto que não estava lá anteriormente, pode ser, né, uma presença indesejada, né? Por exemplo, um caso de adultério, né? Encontrar a esposa com outro na cama ou o marido com outra na cama, né? Vice-versa. Podem ser várias coisas. Trata-se da primeira coisa, que ao retornar à casa, a pessoa que foi ajudada encontra. E essa é a recompensa, né, a ser dada, a ser paga e quitada pelo ato não tão nobre assim, né? Não há muita nobreza na lei da surpresa, pelo menos na minha visão não há, né? Enfim, esse é o preço a ser pago. E, não raro, né, pessoas eram encontradas, né? A esposa grávida, por exemplo, que é basicamente, né, o elemento central, né, o ponto chave aí do conto, uma questão de preço, né? Tanto Paveta como Cirila, né, mãe e filha, são personagens que foram introduzidos nelas, né, elas não pediram por isso, é algo totalmente externo, né, que essa marca foi colocada nelas, né, já é uma violência antes mesmo delas virem a existir, marcas já depositadas nelas, né, condições, estigmas, possíveis estigmas, né, subordinações, já é um ato violento, né, porque expressa o desejo alheio, né, um desejo de um outro e algo no sentido da determinação, né, é muito determinante, é muito forte essa marca, né, é algo que condena o sujeito, né, condena esse ser a comportar-se ou estar subordinado a certas relações, né, a um destino, entre aspas, né, porque não é uma força externa, mas sim uma ação humana, para o resto da vida, né? Ou até que aquela pessoa a qual ela foi ligada pela lei da surpresa, né, faleça, morra em uma guerra, sei lá, né, até o momento em que essa relação seja cindida. Então é uma marca muito forte, né? Muito forte que aponta para isso. E era a prática de bruxas, né? E Geralt de Rivia se afasta dessa prática por basicamente, né, um motivo muito simples, né? Dos bruxos, ele é um personagem que apresenta uma natureza muito humanista, né? Geralt é um ser bastante humano, embora bruxo seja. Inclusive, esse é um dos jogos, né? É uma das dualidades, é uma das provocações principais na obra do Sapkowski, né? Daquele ser que é considerado pelos humanos uma criatura, né? Uma mutação, uma aberração, vem dele as maiores humanidades, né? As maiores gentilezas. Enquanto os monstros, de fato, são os próprios humanos com as suas atrocidades, com as suas barbáries. Essa é uma das críticas, né, que o autor trabalha durante basicamente a obra inteira, né? Ele mexe com isso, ele trabalha com isso. E Geralt é justamente o
ponto de resistência, né, o ponto de enfrentamento a essa tradição e essas práticas que muito humanas são, né, e são continuadas e perpetuadas pelos bruxos. Ele se afasta disso, ele não faz o uso da lei da surpresa, muito em virtude do reconhecimento dele primeiro do que é a vida de um bruxo, né? De que tipo de infância uma criança irá ter, que na verdade não se trata de infância, né? Ao ser condenada ao destino bruxo, né, ao destino de se tornar um bruxo, passando pelo treinamento, pela prova das ervas, né, pelo uso dos mutagênicos, né, todo aquele processo que irá, se não matá-la, né, por sorte, né, praticamente quase todos morrem, né, poucos sobrevivem a todo o processo, né, todo o procedimento de experimento, né, com os mutagênicos. Se elas não morrerem, né, o destino delas estará fadado também à morte, né, em algum momento. Não são os bruxos também aqueles que vivem longamente, né, que duram por décadas e eras, embora o processo, né, deixem avantajados os sentidos, né, o seu metabolismo torna-se um pouco mais lento, o que faz com que eles vivam um pouco mais, né. São poucos que vivem o tempo que o Geralt viveu, né, porque eles normalmente morrem em serviço. Eles se tornam organicamente mais fortes, mas isso acaba caindo por terra na medida que eles precisam fazer alguns trabalhos e são mortos por essas criaturas. É esse destino, é esse flagelo de destino, essa porcaria de vida que uma criança será submetida, né? A infância dela, que já está em movimento de destruição, né, de ataque, de exploração, na medida que ela está vivendo uma vida indigna, seja nas ruas ou numa família disfuncional, enfim, será ainda mais tolhido, né, destruído, se ela é aproximada de alguma forma da tradição bruxa das escolas dos bruxos, né? É um horror. Geralt teve sonhos, né, ainda adulto, tem alguns sonhos, né, alguns fantasmas, alguns pesadelos que o atormentam dessa época em que ele foi submetido aos procedimentos, né, ao processo de transformação para se tornar um bruxo, né? Ele se lembra de maneira tátil, né, das crianças que ele conviveu, do frio que sentiram, da fome, né, dos choros, dos gritos ao serem testados com venenos e outras 1001 substâncias, né, da escuridão. É o inferno, né? É um inferno para a criança, é um inferno para um ser humano ser submetido a essa vida, né, a esse destino ingrato, né? Então o Geralt é um personagem que é atormentado por essas visões, por esses traumas. Isso marcou ele, né? Não achem que isso não marcou, que ele não carrega marcas dessa época. Sim, né? Mas essas cicatrizes, né? Esses enormes flagelos aos quais ele foi submetido, fizeram com que ele, diferente de muitos bruxos, né, criasse para si, né, conduzisse a sua prática, apontasse a sua prática para algo mais humanitário, humanista, como eu havia falado, né. Então ele repudia essa prática da lei da surpresa, porque ele é bruxo e ele sabe o preço que se paga, que ele pagou para se tornar um bruxo. Ele lembra dos olhos das crianças, do sofrimento das crianças, e isso é algo que ficará com ele, que ele carregará para o resto da vida. Mas alguém pode vir aí e falar, mas Corvo, mas o Geralt não fez uso da lei de surpresa? Lá no conto Uma Questão de Preço? Fez, mas o intuito, como eu havia falado lá na discussão do conto, né, daquele tópico, como eu já havia mencionado lá,
A questão lá foi diferente, porque o intuito dele, né, inclusive ele inicia o conto pensando sobre isso, no sentido de ele não querer voltar a Sintra. O fato de não querer voltar a Sintra é justamente o fato dele não querer exercer, né, a lei da surpresa. Né? De fato, ele não quer a recompensa, né? Ele não quer o prêmio que lhe foi, entre aspas, né, concedido, muito em virtude dele discordar desse procedimento, né, dele não ver nesse procedimento como um procedimento ético. O fato que o fez exercer a lei da surpresa em Sintra, nesse conto, uma questão de preço, foi uma aplicação moral, um ensinamento moral, né, uma lição no sentido duro e rígido da palavra, que ele quis aplicar ao Dune, né, ao personagem que inclusive está ali, né, ele é um dos centros, um personagens centrais do conto, né, que fez o uso da lei da surpresa para se dar bem no futuro, né, se aproximar da princesa Pavetta, da filha da Calanthe. Né. A Calanthe de Sintra faz de tudo, né, para evitar que isso aconteça, mas o Dune não apenas se aproveitando de um momento de desgraça do rei, né, ele também condiciona a família de Sintra, todas as pessoas envolvidas, ao pagamento dessa promessa. Né. Inclusive faz uma movimentação antes do tempo, né, no sentido de garantir que isso iria acontecer, seduzindo, procurando a Pavetta, tentando realmente ter uma relação com ela, o que aproxima também essa personagem emocionalmente, né, dele. Né, ele também a seduz. Não foi o destino que ligou Pavetta e Dune. Dune deu um jeitinho de estar presente para Pavetta, né? Ele consegue isso debaixo da crista, né, dos olhos da Calanthe, às escondidas, né? Tendo encontros com a Pavetta, que inclusive desses encontros, né, ela acaba engravidando aí da personagem que viria a ser a Cirila, a Ciri. Né? Então ele fez uma movimentação no sentido de garantir que ele teria, né, essa introdução dentro de um contexto, de uma família real. Foi algo totalmente interesseiro e político. Né? Se realmente o Dune amava a Pavetta, né, se existe algo puro na relação entre os dois, isso é um tema discutível, né, e que pode ficar para um outro podcast futuramente, em um outro momento. Mas o fato é que ele exerceu a lei da surpresa e fez com que a lei realmente fosse cumprida fora do acordo. Né? Ele tinha um tempo para buscar, ele tinha um momento para buscar e cobrar essa dívida, e ele se aproximou da recompensa e a seduziu muito anteriormente, de fato, a manter, né, a conduzir ao pagamento e assim conseguir os seus objetivos políticos, seus objetivos mesquinhos e individuais. E quando o Geralt aplicou a lei da surpresa no próprio Dune, foi quando ele percebeu que a Pavetta estava grávida, né, e o próprio Dune não tinha conhecimento disso até então. E quando o Geralt fez a lei da surpresa, né, o uso da lei da surpresa, e acabou aproximando, ligando o destino dele ao destino do bebê, que seria a Ciri, ele fez isso para que o Dune sentisse na pele, para que o personagem Dune sentisse na pele o que ele causou para aquela família, para o que ele causou para o pai de Pavetta, para a própria Pavetta e para a Calanthe. Né? Não importa se eles são monarquia, eles são pessoas também, eles também foram alvos de violência. Né? Embora os monarcas sejam, né, os grandes perpetradores, né, do sofrimento alheio, né, eles não sejam flor que se cheire, nenhum monarca é, eles também são seres humanos, né, e também estão sujeitos a coisas do tipo. E na burguesia, né, na monarquia, nas altas classes também há muitas tramóias, né, muitas apunhaladas,
né, que os membros dessa classe dão entre si, muita coisa suja, né, que envolve e acontece ali, até muito mais do que nas classes baixas. E esse episódio, né, essa trama monárquica, de fato, né, carregou muitas violências e muitas subordinações de vidas que ainda nem nasceriam. E era essa a lição de moral que o Geralt estava tentando dar ali, mas era no sentido de fazer com que o Dune sentisse na pele a maldade, né, a violência que ele causou para aquela família. E era isso. O Geralt fez o uso da lei de surpresa apenas para isso, para dar uma moral, né, estipular uma moral. É um movimento sapkowskiano quase como no âmbito da fábula, né? Lembram do formato fábula? Quando um conto é apresentado, né, e no final nós temos uma moral, né, algo a ser ensinado ali, no momento para uma criança que está lendo a fábula, né, moral da história. Esse ensinamento moral não chega o procedimento não chega a ser exatamente o mesmo aqui em uma questão de preço, mas é como se fosse. A moral ela é dada pelo Geralt, mas é quase como num corretivo, né? Um corretivo mesmo, né? Educacional, que ele faz com o Dune. E era isso, né? Era esse o objetivo. Ele não tinha intenção nenhuma de retornar ali e ficar com essa criança, cobrar essa criança como o Dune monstruosamente fez, né? Algo que precisa ser dito, algo que precisa ser falado ainda é que a lei da surpresa ela tem alguns mecanismos de controle já nessa sociedade, nesse momento histórico onde acontece a história, né, de Geralt. Ela não é aberta e necessariamente algo cumprido assim automaticamente em virtude de uma movimentação de costumes e práticas culturais, né? Existem leis nessa época também que cerceiam um pouco, né, essa prática da lei da surpresa. No momento histórico que nós estamos, que nós nos encontramos na obra de The Witcher, já há na legislação, né, nas legislações locais, possivelmente isso não existe, né, em aldeias pequenas, em povoados mais afastados, mas nos reinos principais já existe um mecanismo, né, de controle disso, quando a surpresa acaba sendo uma vida humana, né? Quando se trata de uma criança, de uma vida, há na legislação, já na prática cultural, nessa época, de que para ser exercida a lei da surpresa de fato, a criança precisa concordar, né, em ser concedida, né? Ela precisa concordar, ela precisa aceitar o destino que foi não apresentado a ela, né, mas foi imposto a ela, é sempre bom lembrar, né? Então a criança tem que dizer sim para aquele malfeitor, né, que irá passar a mão nela, ropear ela da família, digamos assim, né? E nós vemos isso acontecendo inclusive com Pavetta, embora eu tenha deixado bastante claro que Dune a seduziu, né? Dune a manipulou de alguma forma, né? Não foi puramente amor à primeira vista, né? Um destino, uma força sobrenatural que os tomou e aproximou, fez com que eles se apaixonassem. Não, né? E no caso de Ciri com Geralt, algo que vai acontecer posteriormente na obra, também uma escolha de Ciri, mas também um pouco dos eventos que estavam acontecendo que conduziram isso também, né? O ataque à Sintra, o fato dela ficar completamente sozinha no mundo, outras coisas externas também que faz com que essa condução aconteça, né? O fato dela conhecer o Geralt um pouco anteriormente, lá na floresta de Brokilon, coisas nesse sentido. Existem outros condicionantes que levam a Cirila também a dizer sim. O fato é que, né, o que eu quero marcar é que nessa época já existem controles da lei da surpresa. Não é simplesmente chegar na casa da pessoa e me dá sua criança aí e vai embora, né? Isso é importante de dizer.
E para fechar esse tópico, eu também gostaria de colocar, né, uma segunda questão, né, que nos faça refletir, né, que nos faça realmente questionar essas diretrizes da lei da surpresa, no sentido de reflexão acerca do que os pais, né, os pais das crianças, né, do que os adultos também subordinam, né, as crianças. É uma questão moral mesmo que eu acho que a obra do Sapkowski tem, né, e é um movimento crítico do autor em relação a isso. Até hoje, se vocês acompanham as redes sociais, se vocês participam de reuniões familiares, quando tem um assunto criança e a relação entre pais e filhos, não é raro, independente do lugar que você esteja, da região do Brasil que você está, de ouvir alguém dizer, algum pai dizer, né? Os filhos são propriedade dos pais. Propriedade. Vocês já devem ter visto alguém dizer isso, né? Ou vocês já devem ter visto alguém escrever isso em algum lugar. Provavelmente, possivelmente, isso já aconteceu com vocês. Ou, se não aconteceu, irá acontecer. Se vocês se tornarem pais, ou em algum momento aí, né? E é isso que é dito. E é dito de uma maneira como se fosse uma coisa totalmente natural, né? As pessoas falam, inclusive, sem pensar. Os filhos são propriedade dos pais. Não é raro encontrar essa expressão. Pois bem, o que a lei da surpresa tem a ver com isso? Ora, muito, né? Porque a lei da surpresa é justamente uma prática onde essa fala, né, é exercida na sua concretude. A lei da surpresa faz com que os filhos realmente sejam propriedade dos pais. E a questão aqui, meus caros, e é onde o ponto de crítica social se insere, né, é justamente o fato de que uma criança não é propriedade de ninguém, porcaria nenhuma, coisa nenhuma. Os filhos não são propriedade dos pais, os filhos são responsabilidade dos pais. São duas coisas completamente diferentes. A vida de um ser humano, né, uma vida não pertence à outra. Né? Quando nós vamos num Código Civil, né, em elementos constitucionais jurídicos, o que nós encontramos na sociedade, na nossa atual configuração social, é que os filhos são responsabilidade dos pais. Né? É obrigação dos pais dar de comer, né? Uma morada, garantir as condições básicas de subsistência dessa vida, que é responsabilidade deles. Mas isso não quer dizer que a vida, né, torna-se propriedade dos mesmos. Né? São questões de responsabilidade, né, deveres, né, dos pais, que também possuem alguns direitos em relação ao fato de serem, né, exercerem a maternidade e a paternidade, mas que não coloca a criança como seu objeto, sua propriedade. Dizer que os filhos são propriedade é justamente uma objetificação da vida. Né? Tomar uma vida como propriedade privada é objetificar essa vida. É tirar dessa vida, né, algo que é propriamente autônomo dela. E uma vida, né, uma consciência, né, o estado desejável para ela é a liberdade. Né? O fato dela poder pensar por si só, agir por si só, fazer escolhas, onde os pais são condutores, né? São aqueles que educam e conduzem, né? Pelo menos na educação primária, a educação secundária já é algo exercido pela sociedade, na condução dessa criança, né? Desse ser humano em informação e que precisa de ajuda. Né? Propriedade, o que é propriedade é escravo, tá? Né? O que é propriedade é violência, vida que pertence a alguém, isso é escravidão,
Tá? Então os filhos não são propriedade dos pais, de forma nenhuma, né? Eles são responsabilidade. Houve uma época em que eram, né? E que gratamente é uma época a qual nós superamos, né? Acabamos com a escravidão, acabamos com a prática dos pais venderem as filhas, né? E ganhar o dote, ganhar o dinheiro, né? E isso demarca propriedade. Ali era, né? O filho ou a filha, né? Que era vendida pelo pai, né? E ele ganhava o dote, enchia o bucho de dinheiro, e isso demarcava ali realmente uma propriedade. Eu fiz, a filha é minha, né? Eu estou vendendo para você. Isso é relação comercial, isso é objetificação, né? E isso não é permitido mais. Superamos isso, né? Embora existem milhares de pessoas, né, que têm essa tendência, né, de retorno ao passado, de retorno a essa barbárie, né? Por incrível que pareça, nós vivemos num mundo, né, num Brasil, que pessoas acham que escravidão é uma coisa legal, né? Existe gente assim, né? Existe gente assim que acha que realmente os filhos são propriedade dos pais, né? Então a lei da surpresa também é um elemento aqui presente na obra, na literatura, que é muito pontual, é muito ainda atual para fazermos essas reflexões, né? Para nos atentar em relação a esses aspectos. É claro que existem vários trabalhos sociológicos, né, do campo de conhecimento realmente mais assertivos, né, mais precisos para fazer essa crítica, mas a literatura é um campo onde essa mensagem, essa provocação e essa crítica é feita de uma forma muito natural, pois ela nos aproxima, né, de questões relativas ao nosso cotidiano de uma forma muito sensível, né, e discernível por quem está lendo. Independente de quem está lendo, né, o golpe, a mensagem ali é dado, né, isso é esfregado na sua cara em uma linguagem a qual será muito bem entendida, né, compreendida por quem lê, porque é uma linguagem sensível, né, é uma estética, né, onde as imagens e as questões envolvidas nesse texto são expressas sem nenhuma dubiedade, digamos assim, não são coisas enigmáticas, é tudo muito claro, é tudo muito visceral, né? Então, a literatura é um tipo de comunicação em um lugar onde a crítica, né, o retrato da realidade, né, e a reflexão sobre ela é feito de uma forma muito na epiderme, muito clara, né, para quem está lendo. E é uma das funções, claro, que o Sapkowski exerce aqui quando insere na lei, no livro, né, na obra, A Lei da Surpresa. Muito bem, eu acho que já está bom para esse tópico, né? Esse apêndice que eu fiz em relação à Lei da Surpresa para discuti-lo. Espero que tenha sido realmente complementar ao que eu já havia feito lá no capítulo Uma Questão de Preço. Um abraço, meus caros.